Boa noite a todos do grupo Vintage Day. Meu nome é Michele Rossi, a live seria no Instagram do grupo, né, Vintage Day, mas houve algum problema nas configurações e então eu tô fazendo essa live aqui no Facebook. Eu vou tentar baixar a live depois, vou ver se eu consigo baixar para que a gente não perca a live, tá bom? Porque o Facebook agora ele deixa somente 30 dias, né? Infelizmente. Mas vamos que vamos. Se vocês puderem, eu tô vendo a Maria Silva aí. Boa noite, meninas. Clarice, boa noite. Se vocês puderem ir chamando as amigas, porque a live seria lá no Instagram, né? E aí eu tive que mudar aqui pro Facebook. Oi, Nilce, boa noite. Eliana Rastelli, boa noite. Tô, né, Maria Silva, mas vou voltar a fazer as lives lá no Instagram. Tô me planejando para voltar. Agora eu tenho feito mais os vídeos rápidos, né? Mas eu sinto falta dessa interação com vocês aqui nas lives. Não fui a Mega Maria Silva, você foi? Oi, Delma, boa noite. Tudo bem, Eliana? Saudade de ver vocês assim pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, meninas, aqui compartilhar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar as amigas aqui, peraí. Vamos ver se muita gente tá esperando lá no Instagram, né? Mas depois, então, as meninas assistem. O grupo Vintage Day, vocês acompanham lá pelo Instagram também, tá tendo lives. O esquisito é que ontem teve live lá, né? Mas lá na hora que eu clico pra fazer a live, fala que tem que ter 1000 seguidores. Tá com 800 e pouquinhos seguidores lá. Então, se vocês puderem aí convidar as amigas artesãs, porque aí a gente consegue fazer as lives lá, né? E lá não tem problema de sumir as lives. Oi, Mara! Bom te ver aqui também. Logo, logo volto a fazer as lives aqui para vocês, trazer algumas ideias de peças. Oi, Cris, boa noite. Oi, Rô, boa noite, tudo bem? Oi, Josi, boa noite. Tá bom, Josi, obrigada. Eu vou tentar depois baixar a live. Eu não sei depois se a gente consegue publicar também lá no Instagram, né? Mas eu vou tentar baixar a live aqui e tentar publicar lá, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu vou voltar, eu tô me planejando para voltar, meninas. Eu tenho feito mais os vídeos rápidos, né? Mas como eu disse, eu sinto falta, assim, dessa interação com vocês. Ah, tá bom, Cris. Oi, Rosa, Angela Costa, boa noite. Falaram que não tinha muitas novidades, né, Maria Silva? Tava mais fraco, né? Clarice, boa noite. Então, esse mês aí, esses dias, a gente tem feito as lives, né? Com temas de peças masculinas, então, algumas ideias. Às vezes a gente sempre vai pro lado do feminino, né? É difícil fazer peça masculina, viu? Mas
a gente tá trazendo algumas ideias para vocês. Espero que vocês gostem aí da minha ideia que eu trouxe aqui hoje. É uma ideia simples, mas é bem gostosa a técnica, diferente e dá um efeito super bonito, viu? Oi, Isa, boa noite. Então, é uma caixa multiuso. Ela tem, eu vou baixar aqui, tá, meninas, para vocês verem. Ela tem divisórias, é que não deu tempo de eu pintar essa caixa, as divisórias. Mas a parte interna, eu pintei com o tabaco PVA fosco da Gliart. Todas as tintas e auxiliares que eu utilizo são da Gliart, tá bom? Então, pintei aqui a parte interna com PVA fosco, pintei aqui também. Pintei a parte de baixo, que já sujou, então vou ter que retocar depois. E a gente vai fazer aqui um trabalho bem simples na parte de baixo, com um papel da Loucas por Caixas. Oi, Silvia, boa noite. Esse papel aqui, é muito lindo, eu já tô com ele há um tempinho. E agora surgiu a oportunidade de usar ele, olha só que lindo. Então, ele tem esse efeito aqui, né, amadeirado. Esse papel aqui é de scrap, tá bom? Então, a referência dele é o A3MM143, da Loucas por Caixas. Tem esse outro modelo aqui também que fica super bonito. Ele tem um tom mais claro, mas esse, na verdade, ele tá sem a referência aqui. Mas lá no site da Loucas por Caixas, vocês procuram lá de papel scrap, né? E aí aparece muitas opções. Tem os papéis de scrap, tem os papéis o papel mágico, né? Que é muito bom de usar também. O papel mágico não precisa passar base, então você já pode colar direto no MDF, mesmo que seja uma estampa clara, né? Você pode já colar direto no MDF, tá bom? Oi, Sônia! Obrigada, Isa, por estar aí marcando as meninas. Célia... Eliana Maria, boa noite. Esse é lindo, Cris. Sônia, Locatelli, boa noite, tudo bem? E aí, o que acontece, né? Eu escolhi esse aqui. E aí, quando vocês vão fazer a peça, vocês podem usar qualquer tom aqui na parte, né? Na outra parte da caixa, né? Então, vocês aqui, no caso, podem usar um tom de azul, um tom de preto, olha só. Um tom de um marrom mais escuro, né? Então, e dá pra vocês fazerem um efeito com nó de madeira, a pátina com vela, com cera. Então, dá pra gente usar alguma técnica junto com esse papel aqui, que fica super bonito. Ou até mesmo pintado uma cor só, né? Do marrom escuro, fica super bonito, né? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu já adiantei a peça, eu só deixei 2 aqui lados pra gente colar, tá? Oi, Thalita, boa noite. Eliana Soller, boa noite. Maria José, boa noite. Que bom ver vocês aqui, viu? E aí, eu pintei, né? Só aqui as beiradinhas com a cor tabaco, né? E a gente vai colar com cola branca, tá? O papel mágico, ele é mais fino, mas eu colo com cola branca também, tá? Então, eu já cortei ele aqui certinho.
confirmar aqui, né? E vamos usar um rolinho pra passar a cola. Então, aqui embaixo é bem tranquilo, né? Pra quem tá começando agora, eu gosto de passar assim a tinta na beiradinha e eu colo o papel, eu recorto o papel um pouquinho menor. Geralmente o papel de scrap eu corto um pouquinho menor, pra não ter assim, desgaste nas pontinhas com o tempo. Então, eu acho que a gente deixando assim um pedacinho, ele ficar um pouquinho menor, eu acho que protege mais o papel, né? Mas tem meninas que colam aqui até na beiradinha também. Sônia Regina, boa noite. Valéria, boa noite. Esse papel aqui, ele é bem bonito. Dá pra fazer uma caixa de café também. A Loucas por Caixas estava com uma promoção, né? Até ontem, com vários materiais, com 50% de desconto. Olha só. E ele não precisa ter uma continuidade, porque um quadradinho é pra cima, outro pra baixo. Então, não precisa ter uma continuidade, tá? Só porque eu não peguei água, tô tossindo. É da Louca, Sônia. Esse aqui, a referência dele é o A3, né? MM143. Olha que lindo. E pode ser usado assim também, né? Na horizontal. E tem esse aqui também, que ele é mais claro, olha só. Mas esse aqui eu não tenho a referência dele, não veio impresso aqui. E vamos colar esse outro aqui. Eu escolhi aqui um stencil, né? Almira, boa noite. Olha, as meninas que não me seguem lá no Instagram e que não me conhecem, né? Primeiramente, o meu nome é Michele Rossi. Eu tenho hoje em dia eu uso mais o Instagram, né? Tem o Instagram by Michele Rossi. Me sigam lá, meninas. Eu tenho trazido, assim, muitos vídeos rápidos. De peças em gesso também. As peças sacras, né? Com uma pintura bem fácil, bem tranquila de fazer. Tenho dado muitas dicas. E no MDF também, né? Tá? Olha que bonito que fica. Prontinho aqui. Ah, antes de colar, meninas, eu fiz uma coisa aqui no papel. Eu tava pintando, né, com o tabaco, quando ele descarregou bem a tinta no MDF. Oi, Neide, boa noite, tudo bem? Quando ele descarregou bem no MDF, que quase não tinha tinta, aí eu peguei e passei o rolinho assim no papel, tá? Só pra não ficar com aquela marquinha branca do corte. Pra dar um acabamento. Tá? Prontinho. Agora vamos para o efeito da tampa. A tampa eu já trouxe o primeiro efeito, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o efeito que eu quero, que eu fiz na tampa, tá? Oi, Neuza, boa noite.
Ai, que bom ver vocês aqui comigo. Vou baixar a tela aqui para vocês verem melhor, né? Então, aqui na tampa eu passei também o tabaco, tá? E agora a gente vai fazer aqui uma técnica. Gente, eu tenho essa lata que tem 500 anos, porque agora nem existe mais, né, Poliflor. Eu acho. Só é a outra, né, inglesa. Essa lata é tão antiga, meninas, tão antiga. Então, eu pego aqui um pouco da cera e não vou passar... Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Se vai parar de vibrar aí, que é... E vou passar... Vou escolher em alguns lugares aqui... Onde eu quero desgastar, né? Então, venho aqui, passo uma quantidade boa da cera, num sentido só, tá? Aqui, ó. Então, venho no sentido da... da direção aqui da minha placa, tô fazendo aqui na vertical. Pronto, ó. Tá? Então, escolhi aqui alguns lugares, tá? Boa noite, Leila. Zeza, boa noite. Pronto. Agora, vou passar a cor... Vou passar a cor porcelana, que é esse tomzinho aqui, tá? Da Gliarte, eu tô usando. E vou passar com rolinho de espuma. Então, eu venho, carrego bem aqui o rolinho. Que a gente vai passar uma demão só de tinta, tá? Então, por isso que o rolinho, ele tem que estar bem carregado. De tinta. Aí... A gente vai trabalhar com a tinta molhada aqui. Então, procurem não ficar passando o rolinho em várias direções, tá? Pra ficar mais assim, uniforme a pintura. Pronto. Tá? Adriana, boa noite. Tudo bem, Dri? Agora é hora da gente trabalhar aqui o efeito. Então, vou usar esse rolinho aqui, que ele tem aqueles disquinhos rígidos, né? Esse rolinho eu tenho muito tempo. E a gente vai trabalhar aqui em cima da tinta úmida, trazendo ele, então, não precisa pôr força aqui no rolinho. E eu vou só fazer aonde eu passei a cera. Então, como tem a cera aqui... Ele vai acabar tirando a tinta
com mais facilidade, tá? Vou virar e vou cruzar. Então, eu não vou fazer isso aqui em toda a peça, só vou fazer mesmo aonde eu passei a cera, cruzando assim. Como ele é de plástico, né? Isso aqui é um plástico, ele fica meio escorregadinho. Então, eu vou fazendo movimentos curtinhos assim, ó, pra não correr o risco dele entortar, tá? Porque como a gente tá trabalhando aqui com a cera, eu não vou ficar, se eu errar, eu não vou ficar passando tinta por cima, né? Então, a gente vem trabalhando aqui. Tá? E aí, a gente vai tirando aqui, controlando o que, ó, tá vendo aqui eu passei, ó, ele riscou tortinho. Claro que não precisa ficar perfeito, né, porque é um efeito rústico, então... Oi, Nini, boa noite. Áurea, boa noite. Tereza Cristina, Quina, boa noite. Olha só que bonito que fica. Então, fica um efeito bem rústico, né? E eu passei só uma demão de tinta, tá? Só uma demão de tinta aqui. E quando isso aqui secar... Oi, Má, boa noite. Quando secar isso aqui, o que vai acontecer? Ele fica meio áspero mesmo, tá? Aí, vocês vão fazer o quê? Pegar uma lixa bem fininha. Então, deixa eu ver se eu trouxe a lixa. Aqui, ó. Eu tenho essa aqui, né? Mas nem todas as meninas têm essa da espuminha. Então, pode ser uma lixa com... lixa 400, 320, uma bem fininha. Oi, Elaine, boa noite. E aí, vocês vão passar com a mão bem levinha, só pra dar uma... deixar aqui a peça não ficar tão grosseira, né? Então, deixar mais lisinha, tá? Não fica legal, Rô? Meninas, olha só... Então, eu gosto desse efeito cruzado, né? Então, com a tinta... Agora, quem não tiver esse rolinho, vocês podem fazer daquela forma também, esperar secar a tinta e depois vir lixando pra dar o desgaste da cera, né? Que também fica super bonito. E aí, eu fiz aqui, meninas, na tampa, olha só. Eu fiz na tampa, então, ele ficou bem áspero aqui, principalmente nessa parte, né? Onde eu fiz o efeito. Aí, eu vim com a lixa bem fininha e passei assim, bem de levinho, pra eu não tirar também, né? Senão, eu vou... Como a gente... trabalhou só uma demão da tinta aqui, se eu lixar muito, ele vai acabar saindo, né? Gostou, Tereza? Então, aqui eu fiz o efeito, tá? Aí, eu trouxe aqui esse stencil. Esse stencil aqui é da Opa. A referência dele é o 3528, tá?
É um deles que eu gostei, assim, para fazer nessa caixa. Então, dá pra a pessoa guardar o que quiser, né? Não coloquei o pai, aqui no caso, né? A palavra pai, porque aí dá a opção também, né? Da pessoa vender depois. Não necessariamente no Dia dos Pais, né? Ale Venâncio, boa noite. Sirlene, boa noite. Viviane, boa noite. Então, eu vou usar esse stencil aqui na tampa dessa caixa, tá? E a gente vai trabalhar com uma coisa que vocês devem conhecer já. Devem conhecer, que fica um efeito bem bonito e cheiroso também. Fica lindo, né, Nini? Diferente, né? Então, a gente vai trabalhar com pó de café, né? A gente vai fazer o stencil aqui com um pozinho de café. Quem não quiser usar o pó de café, pode usar uma tinta, a tinta tabaco, também que fica super bonito, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu sei que café tá caro, né, meninas? Café tá muitíssimo caro. Então, o que vocês podem fazer? Usem lá, façam o cafezinho e deixem secar bem aquela borra do café. E aí, vocês guardem, mas tem que deixar secar muito, tá? Ou usem aí o café mesmo novinho, tá? Quem gosta de um cafezinho aí? Aí a gente... É muito bom, né, café, né? Muito bom. Vou colocar aqui um pouquinho. Gente, eu acho que esse café aqui... Eu acho que ele eu peguei o potinho, mas eu acho, deixa eu ver se ele não é o solúvel. Não, não é não. Porque eu uso o solúvel também, né, pra fazer. E eu não tava lembrando se era o solúvel esse aqui. Senão não ia dar certo, tem que ser o pó de café mesmo, tá? Então, a gente vai fazer uma misturinha aqui da cola. É bom, né? Aí, de manhãzinha, é sempre bom um cafezinho. Parece quando a gente não toma o café. Apesar que eu não posso tomar muito café, né? Por conta da enxaqueca, mas... Ai, eu não vivo sem o café, viu? Então, a gente vai fazer uma massinha com o pó de café e a cola branca, tá? E essa massinha a gente vai utilizar ali no stencil. Ele fica assim mais clarinho, mas aí quando ele seca, meninas, ele escurece, tá? Como assim, Gi? Café... eu faço sem açúcar, né? Eu coo depois que eu adoço. Então, as meninas aí que fazem
o café já mistura o pó com açúcar, aí não é legal. Não, aqui tá o pó puro, tá bom? Então, a gente mistura aqui. Rosa, o que eu tô trazendo aqui, ele não é usado, tá? Mas se vocês podem usar o usado, mas ele tem que estar bem seco para vocês armazenarem, para não correr o risco de mofar. Porque se tiver com umidade e vocês guardarem aí num potinho, aí ele vai acabar mofando, né? Então, tem que deixar ele secar ali dias no sol, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar. Geisa, boa noite. Com a espátula. Eu prefiro uma espátula um pouco maior, mas não há necessidade de ser esse tamanho, né, meninas? Pode ser a espátula plástica também. Tá? Não precisa ser essa de metal. Que eu sei que também essa aqui, ela é um pouco bem mais cara que aquela plástica, né? E aí, assim, ela não desliza como a massa acrílica, ela é mais durinha, tá? Então, vocês vão fazendo aqui por partes, com paciência, que dá certo, tá? E é pó de café, tá? Não é o café solúvel. Senão, não dá certo com café solúvel. Depois, para tirar, logo que vocês usarem o stencil com essa massinha, vocês já coloquem lá na água. Não deixem secar com esse pó aqui, senão ele vai grudar e aí vai ficar ruim de vocês tirarem. Ele vai ficar bem escuro, tá? Fora o cheirinho, né? Que fica muito bom. Olha só, acho que eu vou ter que fazer mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu acho que vai dar. Isso Nilce. É assim, a de metal, ela é muito boa. Se vocês forem investir, né, nenhuma de metal, comprem, assim, uma maiorzinha. Não precisa ser, que eu não tenho a outra aqui pra mostrar, não precisa ser essa grandona. Pode ser uma menor que essa. Eu não gosto, assim, particularmente, eu não gosto de usar espátula muito pequenininha, porque na hora de passar o stencil, quando é um stencil maior assim,
eu sinto dificuldade, sabe, de passar massa. Então, eu prefiro uma espátula maior. Eu acho que se for para vocês investirem na espátula metálica, já comprem uma maiorzinha, que vale super a pena. Prontinho, meninas. Ela é mais pesada para puxar mesmo, Gisele. Ela é mais dura, tá? E aí, tirar sempre pra cima, com cuidado, devagar. Ui, meu Deus! Olha só que legal que fica. Colocar ele aqui. Olha só, meninas. Ele fica, então, né, com relevo. Olha só. Ficou certinho aqui, tá? Não deixem ele muito líquido, assim. Gente, eu tava até olhando se eu coloquei o stencil do lado certo, né? Porque tem a ferragem aqui. Mas olha que lindo que fica. Caso borre alguma coisa, ai, borrou, né? Aí vocês veem igual a massa acrílica, né? Pega ali um palitinho e vai tirando aqui o excesso, tá? Olha só. Eu vou mostrar uma placa que eu fiz. Tá até lá no meu Instagram. Eu devia ter feito uma coisa antes, aqui eu vou mostrar pra vocês, meninas. Olha só, esse aqui é com café. Ó como ele escurece bem, né? E aí, ele fica, né, em alto relevo. Eu não invernizo a peça antes de fazer o stencil, tá bom? Eu fiz o stencil aqui, deixei secar bem depois que eu invernizei, tá? Olha só que lindo. E aí, que eu... Depois de seco, né, quando vocês deixarem secar aqui, o que eu vou fazer? Não, filha, depois eu pego outro pra você. A gente pode fazer um envelhecimento, não deixar assim esse clarão, né? Que eu deveria ter feito antes de fazer o stencil. Então, agora eu vou fazer só depois que secar, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei um pouquinho desse tom aqui. Esse aqui, ó, que é o canela. Então, eu pego bem pouquinha tinta. Já coloquei minha espátula na água, pra não grudar, né? Eu tiro bem o excesso aqui. O pincel tá seco. Ai, filho, peraí, deixa eu pegar. Fala boa noite pras meninas. Boa noite, meninas. Tô com uma falta de vocês. Dudu tá falando boa noite. Obrigada, mãe. Então, Gi, pra falar a verdade, Gi, deixa eu dar uma passadinha aqui da... Ó, Gi, pode sim, eu não passei aqui, tá? Eu deixei mesmo o relevo do próprio café. Não sei se dá pra ver aqui, porque tem uns lugares que ficou mais altinho. É pra ficar mesmo esse efeito do próprio pó, né, do café. Então, eu não lixei, mas eu dei uma lixadinha aqui, ó,
Com uma lixa fininha, se você quiser deixar mais baixinho, você consegue, tá? Mas sempre com a mão bem leve. Dudu tá duduzão já, né, meninas? Vai fazer 10 anos. 10 anos já. Então, aí aqui, olha, eu pego o pincel, né, e em algumas partes assim, eu vou dar uma queimada. Então, olha só, tá? Então, venho com o canela, depois eu vou pegar o tabaco e faço também aqui. Então, aqui não tem quase nada de tinta, quase nada. Deixa eu ver se eu acho aqui um tom. Pegar um pouquinho desse marrom aqui. Bem pouquinha. Sempre tirando bem o excesso. Tiro bem. Oi, Marilene, boa noite. Olha só. E aí, por cima do canela, eu venho com um pouquinho com marrom pra gente dar uma escurecidinha nas... Não gosto de vir direto com marrom, sabe? Eu gosto de vir com um tom mais claro aqui, tá? E aí, agora eu vou deixar secar esse café para depois fazer o envelhecimento e... Oi, Zilda, boa noite, tudo bem? Como que você tá? Olha só. Vai ficar aqui. E vou fazer uma pátina depois com esse canela também aqui. Eu gosto de... O canela, ele dá um efeito assim, de ferrugem, sabe? Isso, meninas, quem não segue o Instagram do Vintage Day, não deixem lá de seguir, porque agora a gente precisa aí de mais 200 seguidores pra gente voltar às lives lá. Pode ser que amanhã, né, dê alguma coisa que a gente consiga, mas se não, vai ter que esperar os 1000 seguidores. Então, a gente conta com vocês aí, sempre, né, as meninas têm trazido projetos, então, agora, como tem o Dia dos Pais, né, veio o projeto de peças masculinas, logo, logo é Natal, tem vários projetos aí com ideias de peças e técnicas para nós artesãs, né? Então, a gente conta com vocês, ó, dá uma queimada, sabe? Eu gosto desse efeito do canela. Então, eu vi, acho que a Gisele perguntou se pode secar com secador. É assim, Gi, como eu prefiro não secar com secador. Porque dependendo
temperatura, né? Se for um soprador ou um secador muito quente, talvez isso até craquele, né? Por conta da cola. Então, deixem secar naturalmente, tá? Não demora muito para secar. Se vocês fizerem aí um dia, deixem para trabalhar com a peça no outro dia. Aqui é um estêncil maior. Vocês podem fazer, se for um estêncil com detalhes mais fininhos, menores, né? Olha lá, a Má tá falando. Então, assim, quando a gente põe o secador na cola, ele não craquela a cola. Então, se a gente põe a tinta, né? Então, não é indicado usar o secador, tá bom? Então, deixem secar naturalmente. Aí eu tava falando quando detalhe pequenininho, fininho, seca super rápido, né? Que nem agora eu vou deixar ela aqui e vou mexer nela só amanhã. Olha só que linda que fica. Então, eu vou quebrar um pouquinho desse claro, né? Com as tintas aí no tom marrom, tá? E aí, depois eu vou invernizar com o verniz acrílico fosco, tanto o papel aqui, eu vou passar uma demão do verniz, e depois eu vou usar ele veio até com uma dobradiça aqui, daquelas mais simples, né? Mas olha que linda essa dobradiça aqui. Ela tem um detalhe. Ela é da Metálica Acessórios. Olha que bonita essa dobradiça. Linda, né? Olha só. E ela dá certo aqui, ó. Então, acho que eu vou colocar essa dobradiça aqui e vou ver um puxador, porque pra homem, puxador tem que ser assim, bem discreto, né? E aí, a gente sempre tem coisas mais pra peças femininas, né? Então, eu vou procurar nas minhas coisas se eu acho algum puxador que dê pra gente colocar aqui numa peça masculina, tá? Eu vou tentar baixar essa live, vou ver com a Josi aí, se a gente consegue, eu consigo baixar essa live, vou baixar no computador, pra ver se eu consigo postar lá no Instagram, pra vocês, aí entra como publicação, vou ver se dá certo, meninas. Aí, se não der, aí vocês me perdoem, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Me sigam lá no Instagram, by Michele Rossi. Gostou, Cris? E se vocês fizerem ou a técnica, ou uma peça parecida, ou até igual, me marquem, me mostrem que eu fico super feliz de ver o trabalho de vocês aí inspirados nas minhas peças, no meu trabalho. Tá bom, meninas? Obrigada pela presença aqui comigo. Ó, a Marjorie tá falando que vai pro YouTube. Se eu não conseguir colocar lá no Instagram, aí eu vejo com as meninas isso de colocar no YouTube, porque aí no YouTube já eu acho que suporta mais, né? Eu não sei se vai dar certo lá no Instagram. Mas aí, saudade, viu, Rê? Espero que você esteja bem aí com a sua família. Mas eu vou já baixar essa live pra gente não perder. Obrigada, Mara. Obrigada, Rô. Obrigada, viu, meninas, pela presença, pela companhia, por me receberem aí na casa de vocês, ficarem aqui comigo. E logo, logo eu vou voltar a fazer as minhas lives, aviso a vocês. Provavelmente vai ser de terça-feira, mas qualquer mudança, qualquer novidade eu aviso vocês.
tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Um ótimo Dia dos Pais, né? Para quem tem aí um papai ou um filho que já é pai, né? Um irmão ou que é pai também. E pro meu pai amado, que é meu alicerce, que é um homem muito batalhador desde sempre, desde de criança. Graças a Deus, né? Ainda tenho meu paizinho. E é isso, viu? Beijinhos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.